ou seja, o plantio da chamada, que não se planta mandioca, se planta maniba, né? Para que assim possamos ter a mandioca, é preciso que volte a se incentivar para que as pessoas ela volte a plantar com mais dedicação, de uma forma que vale a pena. Para isso, o produto ele tem que ser valorizado, né? Tem que ter mercado, tá certo? Então, o poder público ele precisa trabalhar políticas públicas em cima disso. Políticas públicas que vêm incentivar, né? Ao lavrador, né? Também aquele que produz a farinha, tá certo? E, sendo feito dessa forma, vai estar gerando empregos e rendas para o nosso município. Agora, de contrapartida, eu diria que 80% da mandioca que é feita as farinhas no nosso município vem de fora, né? Vem de São Paulo, vem de Alagoas, vem da Bahia. Então, é preciso que se tenha um entendimento de incentivo. Você observa que são vários aí, né? O incentivo para quem planta, o lavrador. O incentivo para quem produz a farinha de mandioca, né? A própria tapioca, né? E entre outros derivados da própria farinha, da própria mandioca e daí por diante. Quer dizer, é preciso que haja um incentivo. Agora você vai para a área da agricultura, né? A gente observa que é uma lacuna enorme, mas tem Secretaria de Agricultura no município. Não funciona. Eu queria fazer uma intervenção aí para ajudar você nesse raciocínio em duas situações. No que se refere à criação de tilápia e com relação à farinha, à fabricação de farinha. Logo quando eu cheguei aqui em Canindé, eu me deparei com uma situação interessante, que foi um número muito grande de áreas plantadas com frutíferas, né, com goiaba e outras frutíferas, acerola, enfim, com problema de nematóide. Nematóide é um germe, parecendo uma vermezinha bem pequenininha, microscópica quase, que vive no solo. Ela se alimenta da seiva das raízes. A seiva é aquela aguinha que tem dentro das raízes, dentro das folhas, dentro do caule. Ou seja, o sangue da planta é seiva, né? Então, o nematóide se alimenta da seiva, que cria uma bolinha na raiz. Por exemplo, quem planta amendoim sabe muito disso. Às vezes, o feijão também, quando arranca o pé de feijão, por exemplo, você olha na raiz, tem um monte de bolinhas. Ali é um ataque de nematóide. E eu fiz um experimento com a manipoeira, certo? Que é um dos produtos que é jogado fora nas casas de farinhas, que atrapalha até os lençóis freáticos, porque contém uma toxina muito grande, a manipoeira. E eu comecei a fazer um tratamento nas goiabas, nos pés de goiaba, com a manipoeira. Então, foi uma melhora significante. Ela controla a ação dos nematóides, a manipoeira, por conta da ação bactericida que possui. Para você ter uma ideia, se um animal beber manipoeira, ele morre, né? Porque ele tem uma ação bactericida forte, né? Verdade, verdade. E aí o resultado? Diante de tantas casas de farinha, por que não se buscar uma informação em outros estados, nas universidades, a prefeitura fazer parceria com a Universidade Federal do País, uma forma da gente engarrafar esse produto final da mandioca com o intuito especial de ser utilizado na agricultura, né? Enfim, é só uma ideia. É só uma ideia que a gente poderá levar adiante, buscar mais informações e se aprofundar se for o caso. A outra coisa, rapidinho, é com os que refere à criação de tilápia. Aí você diz assim, Tito, mas você tem que colocar nos custos para criar 1.000 tilápias, a alimentação, né, a ração, que é cara, a gente sabe, né? A alimentação, por exemplo, do pozinho, que é o alimento inicial, um saco com 25 quilos custa R$ 60, aí depois, com mais 3 meses, você já passa para a de engorda, que custa R$ 65 um saco, 60, 70. Depois vem a de engorda, que é a última,
que você vai comprar. Estou falando isso porque eu compro toda semana ração para os meus peixes. E já estou pagando R$ 61 a de engorda, certo? Enfim, e ainda tem algumas pessoas, e a oxigenação? Eu tenho que comprar um motor para oxigenar. Tito, você falou nesse tanto de oxigenação, um motorzinho aí que custava R$ 70 para movimentar a água e fazer oxigenar a água para os peixes não morrer. Esse motorzinho precisa de energia, sim, quando se trata de aquaponia. Porque eu posso fazer aqui uma filmagem rapidinha, hoje não, agora não, amanhã. Eu vou lá no tanque quando eu crio tilápia, lhe mostro a oxigenação sendo feita sem gastar um centavo, que é feito através do vento, com material caseiro. Ou seja, o pistão de uma geladeira, do motorzinho de uma geladeira, e a hélice de um ventilador, com uma mangueirinha que pega nesse pistão que ele faz girar, o vento faz girar esse pistão, gerando o vento dentro dessa mangueirinha que cai dentro do tanque, que gera o oxigênio na água, sem gastar um centavo. Tem 6 meses que nós estamos fazendo esse trabalho. Então, são projetos simples, basta ter conhecimento, basta ter a pessoa que gosta de fazer, porque, então, Carlos, porque várias administrações do município de Campo do Brito não deu certo. Porque eles não foram para lá para fazer com amor. Verdade. Eles não estão lá por amor à coisa pública. Verdade. Eles estão lá porque são capitalistas e foram lá administrar FPM. Verdade. Né? Verdade. Foram para lá para administrar FPM. Digo sem medo. Não é só Campo do Brito, não. Diversos municípios. Agora, por que você está dizendo isso, Tito Reis? Qual a segurança que você fala isso? Eu coloco como exemplo, e falei na live passada, sobre as situações dos municípios que crescem. Porque quem está lá administrando não tem um olhar exclusivo no dinheiro que entra. Eles são administradores. Eles gostam do que faz. Eles amam o que faz. Fazem por saber fazer. Por isso o município cresce. A exemplo de Estância, a exemplo de Lagarta, a exemplo de Itabaiana, que cresce a galope. Né? Agora em janeiro vai inaugurar o SEASA de Itabaiana. Né? A exemplo de outros municípios que crescem por conta do administrador que tem a visão que você tem, de falar com a sociedade, de falar com aquelas partes que ficam muitas vezes isoladas, que só servem para dar um voto. Né? Você está aqui, é preocupado com a agricultura, é preocupado com a pecuária, é preocupado com a piscicultura, preocupado com a saúde, com a segurança pública. Rapaz. Eu não vi ainda nenhuma live de nenhum candidato. Olha que eu acompanho a política porque eu gosto de saber o que está acontecendo em meu estado. Eu sou funcionário público. Eu levo para o homem do campo a condição para ele poder produzir não só o alimento para a sua família, mas a condição de sobrevivência. E eu preciso estar ligado e por dentro. Por isso que eu tenho esse conhecimento, que eu acompanho. Não vi, Antônio Carlos, até agora, com exceção de Aracaju, com exceção da capital, não vi nenhum município falar em uma live sobre segurança pública. Super importante. Então, a gente nota e a gente vê a sua preocupação com todas essas áreas e, meu amigo, é sucesso total. Digo de certeza, você está buscando o caminho certo, está trilhando pelo caminho certo, que vai levar ao sucesso total. Não estou falando de você, estou falando agora da sociedade britense, com certeza. Vamos continuar com o seu raciocínio. Então, a gente tem analisado que nós temos nosso município, comparando em termos proporcional, é como o nosso estado. Em termos proporcional, comparando, o nosso estado é como o nosso Brasil. Ou seja, São Estado é um país, é um município que tem riquezas maravilhosas a serem trabalhadas. Né? Então, você observa que para o caminho, que a direção que você entender de ir para fazer melhoramento, você vai ver que está tudo de forma
parado, estagnado há muitos anos. Por isso, a gente temos aí uma facilidade tremenda, não temos nenhuma dificuldade de defender esse plano de governo. Por quê? Nós estamos numa pré-candidatura onde as pessoas não abrem a sua boca, não se preocupam em apresentar um plano de governo, porque plano de governo não tem, né? Ideia para ser discutida, para a geração de um projeto, não tem. E aí o que é que acontece? Ficam brigando entre si, procurando a falha um do outro para estar jogando pedra e daí por diante. Nós entendemos diferente. A política não se faz com agressão. A política não se faz com xingamento. A boa política, a saudável política, se faz apresentando propostas, projetos, né? Ou seja, eu digo sempre, propostas para ser discutida no campo das ideias que vão gerar projetos, né? Perfeito. Tá? A sociedade no inteiro. Então a gente observa que fala-se muito e faz-se nada. Ô, Antônio Carlos, você está dizendo que a gestão atual não fez nada, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que não fez nada no campo dos projetos e ideias que nós estamos discutindo. Eles fazem a máquina girar com dificuldade, com deficiência, em todos os segmentos, que é o que todos fazem. E nós entendemos como pré-candidato, né, pela misericórdia de Deus, que breve estaremos como candidato com mais liberdade para falar, com mais ênfase para falar desses projetos, desses pontos que foram aí separados, ainda tem outros, né, a ser tratado. E a gente vamos sim, com certeza, vamos falar abertamente, de maneira que as pessoas que ainda não ficou curioso, está aguardando o momento certo, vai ficar conhecedores de um projeto que foi criado ou de projetos que foram idealizados para um plano de governo que vem mudar a história das políticas públicas de Campo do Brito. Então, eu tenho certeza de uma coisa, Tito Rei, independente de qualquer coisa, do que possa acontecer aí na frente. Eu estava dizendo esses dias, eu me sinto realizado, era um sonho nosso, essa pré-candidatura. Desde 92, não foi possível. Então, fomos para vereador, motivo superior. Não deu certo a primeira, na segunda fomos para deputado federal, e aí nos ajudou na eleição de 96 para vereador. Foi projeção, ganhamos a eleição. Foi muito bom, porque ali adquirimos experiência com a o nosso trabalho de prestação de serviço para o povo, na representatividade no geral, em todas as esferas da sociedade, nós fizemos um papel que nunca se viu antes ser feito por um vereador, né? Então, fomos um vereador, modesta parte, atuante. Atuamos em todas as partes, ainda fizemos o social, que os críticos, né, que fazem política com dinheiro, eles dizem que é o assistencialismo, que, na verdade, não é nenhum pecado, desde quando você, como parlamentar, você faz o seu papel de representatividade lá na Câmara, né? Então, você junta as duas coisas e faz. Agora, o que não pode é você ficar na base do assistencialismo, tá certo? Porque você não tem competência para representar o seu povo, defender projetos e ideias e daí por diante. Mas não, nós fizemos justamente o que nunca antes tinha se visto. E até os dias de hoje não se vê. Porque a ideia de mandato, né, é de simplesmente ir nos dias de sessão, ir lá esperar o salário no dia 20 e daí por diante, e acabou a história. Então, eu entendo política diferente. Desde quando a gente começou. A nossa ideia, o nosso desejo, as nossas propostas, ela está tudo inserida em uma vontade, né, de fazer pelas pessoas que até aqui têm estado aí no abandono. A verdade é essa. Porque se você for tratar do pré-adolescente ao adolescente, do pré-adolescente ao jovem, você vai ver um descaso tremendo. Nós temos um número muito grande de jovens aí, certo? Sem perspectiva de emprego. Temos um número de jovens muito grande aí, razoavelmente grande para Campo do Brito. O nosso povo é estudioso. Então, os nossos jovens são estudiosos. Nós temos jovens aí, não é poucos, com nível superior completo aí, fechadinho aí, mas não tem o emprego. Por que não tem o emprego? Nós temos pessoas aí que se formou e estão trabalhando em servente de pedreiro, né? Ou estão trabalhando em maçonaria, ou pré-candidato a vereador, ou pré-candidato a prefeito Antônio Carlos, ex-vereador. Você está dizendo que é feio, né? Ou é errado trabalhar nessas funções? Não foi isso que eu disse. O trabalho dignifica o homem. Nós estamos falando de alguém que tem nível superior.
ela para estar exercendo a sua função.